Agora sim, vamos para a nossa última parte da leitura de hoje, que está aqui em 1 Crônicas, capítulo 11. Vai falar: Davi é ungido rei. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te diz: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Oh, aleluia, que maravilha! O Senhor dos Exércitos era com ele. O Senhor dos Exércitos é contigo. Ele não mudou, ele é o mesmo. E ele guerreia as causas, as nossas causas impossíveis, ele trata para nós. Amém? Os valentes de Davi. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram o número dos heróis que Davi tinha: já Zobeão, amonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E, depois dele, Eleazar, filho de Dodo, o Aoita. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja. E o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram à penha a Davi, na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava, então, no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava, então, em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois, com perigo das suas vidas, a trouxeram. E ele não a quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3.
Dos três, foi mais ilustre do que os outros dois, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Salbonita. Dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, esse aqui é Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita, Esro, o Carmelita, aqui é Esro, porque tem, não, é Esro mesmo, parece que é Esro mesmo, é um nome bem estranho, mas porque é um nome hebraico, né, é Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, ou seja, aquele marido da Batseba. Então, Urias, o Eteu, estava entre os 37 de Davi. Aqui nesse subtítulo não diz os 37, só diz os valentes. Mas lá em Reis diz sobre os 37 valentes de Davi. Então vamos lá. Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai, e Josavias, filhos de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta,
Então, são nomes assim bem incomuns, vamos dizer assim, mas porque são nomes hebraicos. E aqui entre eles tem até moabita, não é? E amanhã a gente vai estar lendo, então, o capítulo 12, aqui de 1 Crônicas, que vai dizer os que vieram a Davi em Ziclag, os que vieram a Davi em Hebron. Olha só, esse capítulo é bem extenso, ele tem 40 versículos, mas 40 versículos grandes mesmo, bem extenso. Então, amanhã a gente vai ter que ler ele à parte também. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um restante de tarde na presença do Senhor. E se porventura a tristeza bater à porta, o que não é incomum diante de tantas adversidades, não é? Diante dessa pandemia cruel, faça algo bem interessante. Entre na presença do Senhor, pois na presença do Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Que Deus te abençoe e até lá no nome do Senhor. Amém?